Como Abraham Lincoln morreu? Abraham Lincoln foi um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos. Ele liderou o país durante a Guerra Civil Americana, conflito que dividiu o país entre os estados do Norte, abolicionistas, contra os do Sul, escravistas. Ele também foi responsável pela emancipação dos escravos e pela preservação da União Nacional. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em uma fazenda no estado do Kentucky. Seus pais eram Thomas e Nancy Lincoln, camponeses de origem inglesa, que viviam em uma casa de madeira à beira da floresta. Ele tinha uma irmã mais velha chamada Sarah, e um irmão mais novo chamado Thomas, que morreu na infância. Quando Lincoln tinha 7 anos, sua família se mudou para o estado de Indiana, em busca de melhores condições de trabalho. Lá, ele ajudava o pai no campo, cortando lenha, plantando milho e caçando animais. Ele frequentou a escola por apenas um ano, mas aprendeu a ler e a escrever com a ajuda de sua mãe e de alguns livros que pegava emprestado dos vizinhos. Quando Lincoln tinha apenas 9 anos, sua mãe morreu de uma doença chamada doença do leite, causada pelo consumo de leite ou carne contaminados por uma toxina. Seu pai se casou novamente com Sarah Bush Johnston, uma viúva que tinha 3 filhos de outro casamento. Lincoln e sua madrasta se davam bem, e ela sempre o incentivava a ler. Em 1830, quando Lincoln tinha 21 anos, sua família se mudou novamente, desta vez para o estado de Illinois. Lá, ele trabalhou como lenhador, barqueiro, balconista, agente dos correios e agrimensor. Ele também se alistou voluntariamente no exército para participar da Guerra de Black Hawk, um conflito entre os nativos americanos e os colonos brancos pelo controle de terras. Ele não chegou a combater, mas liderou uma companhia de soldados. Em 1832, Lincoln decidiu entrar na política e se candidatou a representante na Assembleia Geral de Illinois pelo Partido Whig, mas não foi eleito. 2 anos depois, ele tentou novamente e conseguiu uma vaga. Foi nessa época que ele começou a estudar direito por conta própria e passou no exame para se tornar advogado. Em 1837, ele se mudou para Springfield, a capital do estado, onde abriu um escritório de advocacia. Em 4 de novembro de 1842, Lincoln casou-se com Mary Todd, uma mulher espirituosa e bem-educada de uma distinta família de Kentucky. Embora tenham sido casados até a morte de Lincoln, o relacionamento deles tinha um histórico de instabilidade. Eles tiveram 4 filhos, porém, apenas um dos filhos sobreviveu até a idade adulta. Mais de uma década depois de entrar na política, ele alcança um posto na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Como único Whig de Illinois, ele não encontrou muitos aliados políticos no início da sua vida política. Como congressista, Lincoln usou seu mandato para se manifestar contra a Guerra Mexicano-Americana. Suas críticas à guerra o tornaram impopular em seu país e ele decidiu não concorrer ao segundo mandato. Em vez disso, ele voltou para Springfield para exercer a advocacia. Sem exercer nenhum cargo na política, ele participou da fundação do Partido Republicano, em 1854, que reunia os opositores da escravidão. Ele ganhou projeção nacional com seus discursos e debates sobre o tema. Em 1860, ele foi escolhido como candidato do partido à presidência dos Estados Unidos. Lincoln foi eleito presidente em novembro de 1860, com 40% dos votos populares e 180 votos no colégio eleitoral. Sua vitória provocou a reação dos estados do Sul, que se sentiam ameaçados por suas ideias contrárias à escravidão. Em dezembro de 1860, a Carolina do Sul declarou sua secessão da União, seguida por outros 10 estados. Eles formaram os Estados Confederados da América, com capital em Richmond, na Virgínia. Abraham Lincoln tomou posse em março de 1861, jurando preservar a União e a Constituição. Ele afirmou que não tinha intenção de interferir na escravidão onde ela já existia, mas que não aceitaria a secessão dos estados rebeldes. Em abril de 1861, os confederados atacaram o Forte Sumter na Carolina do Sul, dando início à Guerra Civil Americana. A guerra durou 4 anos e foi a mais sangrenta da história dos Estados Unidos.
Mais de 600 mil pessoas morreram nos combates entre as tropas da União e as da Confederação. Lincoln teve que enfrentar muitas dificuldades para manter o apoio político e popular à guerra. Ele também teve que lidar com problemas pessoais, como a morte de seu filho Will em 1862. Em janeiro de 1863, Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, que declarava livres todos os escravos dos Estados Confederados. Essa medida teve um grande impacto na guerra, pois enfraqueceu a economia do Sul e atraiu milhares de negros para o exército da União. Além disso, Lincoln conseguiu o apoio da Inglaterra e da França, que eram contra a escravidão. Um dos momentos mais marcantes do conflito foi seu famoso discurso, que entrou para a história como o Discurso de Gettysburg, em homenagem aos soldados mortos na Batalha de Gettysburg, uma das mais decisivas da guerra. Nesse discurso, ele reafirmou os princípios da democracia e da igualdade entre os homens, e expressou sua esperança de que a nação pudesse se reconciliar após a guerra. Em novembro de 1864, Lincoln foi reeleito presidente, com 55% dos votos populares e 212 votos no colégio eleitoral. Ele derrotou o general George McClellan, que era favorável a uma paz negociada com o Sul. Em março de 1865, Lincoln fez seu segundo discurso de posse, no qual pediu clemência e perdão aos Estados Confederados. Um mês depois de sua reeleição, em 9 de abril de 1865, o general Robert Lee, comandante do Exército da Virgínia, rendeu suas forças ao general da União Ulysses Grant. A Guerra Civil estava encerrada. Porém, Abraham Lincoln não viveria muito tempo para poder reconstruir o país, após os 4 anos de guerra. Sua morte será uma das mais lembradas e registradas da história americana. No dia 14 de abril de 1865, uma sexta-feira santa, Abraham Lincoln decidiu ir ao Teatro Ford, na capital Washington, para assistir à peça Nosso Primo Americano, uma comédia sobre as diferenças culturais entre os ingleses e os americanos. Ele estava acompanhado de sua esposa Mary Todd Lincoln e de 2 convidados, o Major Henry Rathbone e sua noiva Clara Harris. O presidente ocupou um camarote no segundo andar do teatro, que estava decorado com bandeiras americanas. O público aplaudiu sua entrada e ele acenou em resposta. A peça começou às 20h15 e transcorreu normalmente até às 22h15. Nesse momento, um homem entrou sorrateiramente no camarote presidencial após trancar a porta por dentro. Ele era John Wilkes Booth, um ator famoso e um simpatizante dos confederados que chegou a atuar como espião durante a Guerra Civil. Booth tinha planejado assassinar Lincoln, como parte de uma conspiração maior, para eliminar os principais líderes do governo federal e reviver a causa sulista. Booth esperou o momento em que o ator principal da peça, Harry Hoke, pronunciou uma frase engraçada que provocou risos na plateia. Ele então se aproximou de Lincoln por trás e disparou um tiro de pistola na parte de trás de sua cabeça, a queima-roupa. O projétil atravessou o crânio do presidente e se alojou atrás de seu olho esquerdo. O Major Rathbone, que estava sentado ao lado de Lincoln, tentou impedir Booth, mas foi esfaqueado no braço pelo assassino. Booth então pulou do camarote para o palco, quebrando a perna ao cair. Ele então fugiu do teatro a cavalo, deixando para trás uma cena de horror e confusão. O médico Charles Leary, que estava na plateia, subiu ao camarote e examinou Lincoln. Ele constatou que o presidente estava inconsciente e com a respiração fraca. Ele tentou aliviar a pressão no cérebro de Lincoln removendo coágulos de sangue e fragmentos ósseos da ferida. Ele também praticou respiração boca a boca e massagem cardíaca. Como o presidente não podia ser transportado para longe, ele foi levado para uma casa em frente ao teatro, chamada Petersen House. Lá, ele foi colocado em uma cama pequena, onde permaneceu cercado por sua esposa, seus filhos, seus ministros e seus médicos. Ele nunca recuperou a consciência e morreu às 7h22 da manhã do dia seguinte, 15 de abril de 1865, aos 56 anos de idade. O assassino de Lincoln conseguiu escapar por alguns dias, mas foi perseguido pelas autoridades federais.
Ele foi localizado em uma fazenda na Virgínia. O celeiro onde ele estava escondido foi incendiado e Buffy foi baleado por um soldado, e acabou morrendo no local. Após ser constatada a morte do presidente Lincoln, seu corpo foi levado para a Casa Branca e depois para o Capitólio, onde foi velado por milhares de pessoas. Em 21 de abril, ele iniciou uma viagem fúnebre de trem que passou por várias cidades, até chegar a Springfield, em Illinois, sua cidade natal. Lá, ele foi sepultado no Cemitério Nacional de Oak Ridge, em 4 de maio. Abraham Lincoln é considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Ele é lembrado por sua liderança na Guerra Civil Americana, pela emancipação dos escravos e pela defesa dos ideais democráticos. Ele também é admirado por sua honestidade, integridade e humildade. E foi assim que Abraham Lincoln morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.